Vamos abrir a palavra, irmãos, em Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 20. A palavra do Senhor nos fala assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros dizia: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. E como dizes tu, se é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Meus irmãos têm a liberdade no Espírito de estar orando ao Senhor. Senhor, esse momento da Tua palavra, Senhor, nós carecemos que o Espírito Santo nos socorra nessa noite. Espírito Santo, traga a revelação do que Tu queres para nós nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E cremos, Senhor, que cada vida que está aqui não veio simplesmente porque não tinha mais nada o que fazer. Cremos que o Senhor é quem trouxe cada um de nós aqui. Por isso, nos colocamos aos Seus pés nessa noite, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Tudo aquilo que necessitamos é conhecer a Cristo Jesus. Nessa noite o Espírito Santo pode trabalhar em nós, na revelação do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso usa-me, Senhor, como canal do fluir do Senhor, para que a glória seja do Senhor e se revele a cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te agradecemos por mais essa noite. Sim, Pai. Dizem teu nome para ouvir a tua palavra, Senhor. Teu Espírito conduz os nossos corações. Sim, Deus. Para que sejamos agraciados pela tua santa palavra, Senhor. Ajuda-nos, Teu Pai. Espírito nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E que teu Espírito, Pai, venha primazia em nós, Pai, para falar aos nossos corações,
tua palavra. Sim, Pai. Obrigado pelo sangue derramado, Senhor, que nos comprou por amor de ti mesmo, Pai. Sim, Por isso Deus. te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos nesse instante te rogar o teu Espírito Santo Fale aos nossos que corações. venha a divina revelação da tua santa palavra. Nossas mentes, nossos corações sejam cada vez mais cativados e ganhos pelo Senhor, Sim, Deus. para que possamos de fato, em espírito e em verdade, sermos filhos da luz, Ajuda-nos, ó Pai. para a glória do teu nome, Sim, Deus. em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse momento, esse tempo que nós passaremos juntos como igreja. Rogamos que o Teu Espírito edifique cada vez mais as nossas vidas no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, essa passagem, ela tem algo muito especial aos nossos corações. Aqui o Senhor, então, chega a alguns gregos. E nós sabemos que os gregos, os chamados gentios, e principalmente os gregos, eram o berço da sabedoria da antiguidade, né? Então ali os gregos eles tinham o intelecto, eles buscavam as coisas para que elas fossem compreendidas pelo homem. Tudo deveria ser explicado, né? Então houve essa curiosidade desses gregos subirem a Jerusalém para adorar na festa. Então eles falaram, ó, nós queremos ver Jesus. Então foram até os apóstolos, né? E aí, quando então houve essa comunicação para o Senhor, então o Senhor diz no verso 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, né? Quantas vezes nós temos na palavra do Senhor os judeus falando com o Senhor falando a multidões, mas quando os gregos chegaram para falar com o nosso Senhor Jesus, no dia da festa, então o Senhor pôde dizer, agora chegou o momento de ser glorificado o Filho do Homem. Por que isso, irmãos? Porque Jesus Cristo estava para ser revelado aos gentios, né? Aqueles que creriam no seu nome. Porque, irmão, no início do Evangelho de João, no capítulo 1, os irmãos não precisam ir lá, mas se os irmãos forem lá, capítulo 1, a partir do verso 8, 9, vai dizer assim que ele veio para os que eram seus, para o povo de Israel, mas os seus não o receberam. E eles, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber, aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Então aqui há uma prova evidente de que o Senhor ele veio para salvar todos aqueles que creriam e não especialmente aos judeus. Então esse texto ele nos fala muito disso. E é algo interessante que o Senhor, então, quando esses gregos chegaram a ele fala, agora o Filho do Homem será glorificado. E aí ele fala no verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Então o Senhor estava falando do Evangelho, o Senhor estava falando daquilo que iria acontecer com ele, logo após, né? Porque aqui já está na semana da festa, né? Onde o Senhor iria ser entregue, né? Para ser crucificado na cruz. Então o Senhor coloca, e aqui o grão de trigo é o nosso Senhor Jesus, né? Então ele, quando ele caiu na terra, ele morreu, né? E produziu muito fruto. Agora o que chama a atenção e vai ser o nosso objeto de estudo nessa noite é o verso 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la para a vida eterna. Então esse versículo, irmãos, precisa chamar a nossa atenção. Quem ama a sua vida nesse mundo perde-a, né? Quem quer amar e vai preservar a vida aqui nesse mundo, vai perdê-la eternamente. E aquele que odiar a sua vida nesse mundo, preservará para a vida eterna. Que parece algo, e aqui não está falando da vida física não, irmãos, da nossa vida espiritual. Nós vamos andar em alguns versículos, mas antes de nós entrar nesse versículo em especial, eu quero chamar a atenção nossa sobre os gregos ainda, mostrando na palavra aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus afirma que para que nós não busquemos nem sinais, né, como os judeus buscavam, e nem busquemos sabedoria desse mundo como os gregos buscavam, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Não desmarquem aí que nós voltaremos ainda nesse texto de João 12. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. A palavra nos fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Aqui está então, irmãos, o Evangelho, o genuíno Evangelho que se prega, aparentemente no mundo, ela ela entra em contraste com o mundo de hoje, né? Um evangelho falso, um evangelho que acalenta o coração das pessoas, o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura. Isso acalenta o coração de todos nós e enche as igrejas com o evangelho com fermento. Só tem
só tem volume, mas não tem vida. Agora, quando a palavra de Deus prega o genuíno evangelho, né? Isso traz aparentemente para as pessoas que não creem, traz uma loucura, né? Porque os judeus, na palavra, todos eles, quando encontraram Jesus, onde eles conversaram com Jesus, eles pediam para que Jesus fizesse sinais. Faz um sinal para que nós possamos crer, né? Que você é o Cristo. Então, várias vezes isso aconteceu, porque eles queriam ver algo, eles queriam tocar em algo, né? E os gregos, então, eles buscavam sabedoria, eles buscavam, tem que haver uma explicação lógica, né? Aonde que está Deus, vamos tentar explicar quem é Deus. Mas a palavra fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você fala para as pessoas, ó, você morreu com Cristo há mais de 2000 anos atrás, né? Aparentemente parece uma loucura, né? Que nós não conseguimos entender e nem explicar. É a mesma coisa nós querer explicar Deus. Como que nós vamos conseguir explicar Deus? Nós temos que crer que Deus existe, Deus é aquele que nos formou, né? E enviou o seu Filho para nos resgatar, né? Então, isso traz uma tranquilidade para os nossos corações. Agora, quando nós começamos a buscar explicação daqui e dali, isso acaba transtornando a nossa mente, a nossa cabeça, né? Então, por isso que a palavra de Deus aqui no verso 22... nos fala assim: porque tanto judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui está o poder de Deus, né? Por isso que o Senhor Jesus lá, então ele falou: agora será glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto, né? E vamos voltar então para o Evangelho de João, para nós analisarmos. E aí o Senhor então coloca no verso 25: quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua vida nesse mundo, quem satisfaz, o que é amar a vida, né? O que é satisfazer a vida aqui nesse mundo? É satisfazer o meu velho coração, o meu coração, em tudo aquilo que eu tenho de desejo, né? E aí o texto segue: mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Vamos entender o que a palavra está falando. Não está falando da nossa vida física. Não vamos nos matar, não vamos perder a nossa vida física, mas a nossa vida espiritual. A vida pela qual Jesus Cristo veio para tirar a nossa velha vida, né? Porque a palavra de Deus diz em Romanos, né, que nós fomos crucificados, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então é dessa natureza que nós fomos libertos ali na cruz, é que fala a velha vida, a velha natureza, o homem velho, tudo isso está falando da nossa vida espiritual, né? A vida que nós herdamos de Adão. Então essa precisa morrer. Essa nós não podemos satisfazer o desejo dela, porque quando nós fazemos satisfazer o desejo dela, nós estamos debaixo do pecado, satisfazendo todo a mente do pecado que habitava em nós e que agora
não habita mais, porque ela foi crucificada com Cristo. Por isso que aqui então, vendo essa questão de que a nossa velha vida, né, que nós não precisamos mais preservar a nossa vida, né? Se nós quisermos satisfazer o desejo dela aqui nesse mundo, nós vamos perdê-la para a vida eterna, né? Vamos a esse texto de Romanos, para nós, Romanos capítulo 6, vamos ler a partir do verso 6. Temos vários textos aqui para nós lermos. Romanos 6, o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ponto. Irmãos, então aqui é a palavra da cruz. Se nós falarmos isso para uma pessoa que não crê no Senhor, ele vai achar uma loucura. Como que o meu velho homem foi crucificado com Cristo há mais de 2000 anos atrás, né? Então, por isso que é loucura. Mas agora, para nós que somos salvos, esse é o poder de Deus, que o nosso velho homem foi. Nós não precisamos mais servir o pecado como escravo. Agora sim, nós não precisamos mais amar os desejos da nossa carne. Aí que está a vida, que o Senhor Jesus disse. Se você quiser satisfazer o desejo da tua vida, tu vai perder a vida, né? Agora, o que é odiar a vida, né? É não satisfazer ela, né? E aqui nós vamos ver muito claramente nos próximos versos aqui. Fala assim, ora, no verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedor de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então aqui, isso que é odiar a nossa vida, neste mundo, é não satisfazendo, é não colocando em evidência aquilo que o meu coração quer, e sim aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a nós. Nós fomos comprados por Cristo Jesus. Verso 11 nos fala, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amém? Então aqui mais uma evidência, irmão, nós não precisamos mais oferecer os nossos membros para a satisfação dos nossos desejos, né? E o que seria satisfazer os nossos desejos carnais hoje, né? Vamos pegar só um exemplo que nós temos na palavra de bens, né? Hoje é um assunto que está sempre em evidência. As pessoas correndo atrás de riquezas, as pessoas correndo atrás
os seus de guardar para amanhã, né? Então, vamos pegar esse exemplo do jovem rico. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós voltaremos ainda em Romanos. Vamos para Lucas, capítulo 18. Vamos ver a partir do verso 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou-lhe: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Então aqui está um ponto e uma exortação para nós: as riquezas desse mundo. Esse jovem rico aqui, o que aconteceu com ele? Ele conhecia o Senhor, ele conhecia Deus, ele conhecia os mandamentos, ele observava os mandamentos, né, de Deus, mas até os mandamentos que o Senhor coloca aqui, ele conseguia cumprir, mas tinha algo no coração dele que o Senhor precisava expor, né? Que era o amor ao dinheiro. Ele colocava o dinheiro acima de Deus, e é esse o problema, né, que estava acontecendo. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro maior nos céus. Você terá a mim como seu único tesouro, né? Então, e aí ele se retirou triste, porque ele amava a sua vida, ele amava as riquezas. Ali era o que estava prendendo ele naquela situação, né? E ele então não pôde se libertar. Ele desejou mais as riquezas dele do que ao Senhor. E é isso que chama atenção, isso que o Espírito tem chamado a atenção no nosso meio hoje, né? Porque vamos voltar para Romanos capítulo 6. Se os irmãos forem em Colossenses, não precisamos ir lá, mas Colossenses 3:1 diz assim: se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né? Então, se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Porque as que são aqui da terra, elas são temporais, elas vão se acabar. E o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus que é para nós juntar tesouro sólido nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, né? Então, isso tem pegado muito os cristãos nesses dias atuais, as riquezas desse mundo, né? E o Senhor então coloca essa separação: aqueles que são do Senhor, que quiserem amar essas coisas, vão perder a sua vida eterna, porque buscarão cada vez mais riquezas, e deixarão o Senhor para trás. Mas a palavra ela diz aqui em Romanos 6, verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque se nós buscarmos riquezas aqui nesse mundo, se nós buscarmos veementemente e não atentar para aquilo que o Senhor quer, o que vai acontecer conosco? Nós vamos... mas eu trabalho honestamente, eu ganho o meu dinheiro honestamente, mas você vai gastar em coisas que o Senhor não tem. Isso vai te trazer pecado, isso vai te conduzir por um caminho que o Senhor não quer, né? Não vamos desmarcar aqui, vamos logo para frente aí em 1 Coríntios, no próximo livro, 1 Coríntios capítulo de número 6. Veja o verso 19. 1 Coríntios 6, verso 19 fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui está, irmãos, uma palavra que diz que quando nós cremos no Senhor, quando nós passamos pela obra da cruz, nós não pertencemos mais a nós, né? Por isso que a palavra de Deus: não reine, portanto, no vosso corpo o pecado, né? Não ofereçais o vosso corpo como instrumento de iniquidade. Então, como que nós vamos buscar essa mente do Senhor, para que nós andemos diante do Senhor segundo a vontade do Senhor, né? Nós vimos lá em 1 Coríntios que o Espírito Santo habita em nós, e é o Espírito Santo quem vai nos conduzir, né? A Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito Santo, e aí a gente fica assim: Senhor, enche-me com o Espírito Santo, enche-me. As nossas orações, muitas vezes, elas se tornam: Senhor, me dê o Espírito, me enche, mas aí Deus responde assim: mas tu já tens o Espírito, tu não creu, tu não confessa que tu é uma nova criatura, o Espírito Santo habita em você, né? Agora, aí precisa haver uma separação, né? Aí o Espírito Santo vem nos convencer daquilo aonde nós devemos andar. Por isso que aqui no verso 13 de Romanos 6, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Por que nós não precisamos oferecer o nosso corpo ao pecado? Porque o verso 7 fala assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado como escravos, né? Antes, sim, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos porque nós não conseguíamos nos libertar. Mas agora, com a vida de Cristo habitando em nós, qual é a nossa posição? Estou crucificado, né? Nós lemos até esse verso hoje pela manhã, de Gálatas 2, 19 e 20, né? A gente cita muito isso, mas a gente não vive isso. A palavra de Deus foi escrita, acontecendo na vida, e era uma realidade na vida daqueles que escreveram, para ser uma realidade nas nossas vidas hoje, né? Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, né? E aí a gente cita isso, mas muitas vezes nós estamos oferecendo o nosso corpo ao pecado, né?
Nós precisamos ter essa separação. Por isso que o Senhor diz: quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, quando o nosso corpo quer algo, porque o nosso corpo ele vai sempre pender à desobediência, né? Mas quem vive em nós? O Espírito Santo. Então ele vai trabalhar essas verdades em nós para que nós tenhamos prazer no Senhor. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas os irmãos saem à noite, vai em algum lugar, você chega naqueles restaurante ou boteco, bar de esquina que tem vários barzinhos por aí você vê as pessoas bebendo, as pessoas, né, alegres ali, mas você vê que é uma alegria falsa, você vê que é uma alegria momentânea, né? Aí você diz: puxa vida, antigamente eu era desse jeito, antigamente eu fazia essas mesmas coisas, que graça tem isso? Que graça tem isso, né? Aí a gente pode observar o quanto Cristo já ganhou de nós, né? Quanto Cristo já foi formado em nós. Quando nós começamos a olhar e ver que nós fazíamos, mas não temos mais prazer em fazer isso, é Cristo que já se revelou a nós, já tirou aquilo que nós fazíamos naturalmente e a nossa vida era normal aquilo, né? Hoje nós já temos, mas a palavra de Deus sempre está querendo formar mais e mais o caráter de Cristo em nós, né? Porque se nós formos libertos de festas, de alegrias momentâneas, alegrias supérfluas, o Senhor quer nos dar alegria eterna, né? O Senhor quer Ele ser a nossa alegria. E a alegria do Senhor não é... Nós podemos até estar passando por algumas tribulações, por algumas dificuldades, mas a alegria que o Senhor quer nos dar é no nosso coração, né? É a alegria que o povo tenta buscar no mundo, com cachaças, com riquezas, em várias situações, preencher esse vazio que tem no coração, que só é preenchido pela pessoa gloriosa de Cristo, né? Então e Cristo quer revelar isso a nós, né? Essas questões. Então por isso que a alegria do mundo é uma alegria falsa. Agora Cristo quer nos dar a verdadeira alegria, né? Então por isso que a palavra de Deus diz: não ofereçais cada um os membros ao pecado. Porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós não precisamos estar. Nós temos a quem nos socorrer, né? A Bíblia diz assim que nós devemos correr da aparência do mal. Quando a gente pensa muitas vezes porque o nosso pensamento ele é muito rápido, né, em pensar algo que não provém do Senhor. Então quando a gente pensa, o Espírito já dá um alerta, né? Então quando a gente tem comunhão com o Senhor, então a gente percebe, o Espírito Santo está querendo nos tirar de algum tropeço, logo ali na frente. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ter comunhão com o Senhor, oração com o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar todo o tempo no Espírito, né? Então quer dizer, é viver no Espírito, não mais na carne. Mas vamos um pouco mais aqui nesse Romanos 6, vamos ver o verso 16. Não sabeis que aquele a quem vós ofereçais como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, né? Então, o Senhor nos libertou do pecado. Nós éramos escravos do pecado.
né? Éramos servos do pecado. Agora Ele quer que nós obedeçamos a Ele para sermos escravos do Senhor. Um escravo que vai nos capacitar a servi-lo, porque a Bíblia diz que nada que provém do homem satisfaz a Deus, a não ser Cristo Jesus, a não ser que Cristo nos dê, né? Então o Senhor, Ele vai, a justiça que Ele vai imputar em nós é a própria vida dEle, né? O amor que Ele vai colocar nos nossos corações é o amor que Ele tem. A obediência é a obediência dEle, né? Porque antes de ir para a cruz Ele tinha uma vontade, né? Ele tinha uma vontade, mas Ele pegou a vontade dEle e colocou dentro da vontade do Senhor, do Pai, né? Que Ele não queria, o desejo dEle se tivesse outra situação para salvar a humanidade, Ele queria ser liberto da cruz. Mas em todo caso Ele disse: Senhor Deus, faça segundo a tua vontade, não a minha. Então Ele tinha uma vontade, mas Ele colocou debaixo da vontade dEle, do Pai, mostrando que nem a vontade dEle, nem a vontade nossa é suficiente, mas a vontade de Deus para nós. Nós só vamos ser satisfeitos quando Deus olhar para nós e ver a vida, a justiça do seu Filho sendo imputado a cada um de nós. O verso 17 nos fala assim: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertado do pecado, fostes feito servo da justiça, né? Então nós não temos mais, nós não precisamos mais, quando o nosso coração quer se satisfazer em algo que não provém do Senhor, nós temos como nos socorrer no Senhor. Nós podemos: Senhor, salva-me, né? Salva-me desse meu pensamento. Senhor, socorre-me aqui. Então nós temos esse refúgio que é o nosso Senhor, que Ele está diante de nós o tempo todo para nos tirar de todos esses atrapalhos que possa vir a tirar essa comunhão nossa com o nosso Senhor. O verso 19 fala assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Amém? Então aqui está, irmãos, não precisamos mais servir ao pecado como nós éramos escravos, mas nós temos agora uma salvação plena, nós temos agora a quem nos socorrer, e não precisamos mais estar fazendo algo contra a nossa vontade, porque nós temos o Senhor. Por isso que o Senhor, então, lá Ele diz: quem quiser, quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem aborrecer a sua vida, quem odiar a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna, né? Então, deve ficar muito evidente nos nossos corações o que é amar a vida e o que é odiar a vida. A vida, a velha natureza que nós herdamos de Adão, essa nós precisamos odiá-la. Porque se nós satisfazer, agora se nós odiarmos ela, não satisfazendo-a, né? E você vê como é duro isso, como isso tem pegado os cristãos, como tem sido difícil você negar a sua vida, né? É uma luta diária,
É uma luta que acontece, é uma guerra que acontece no nosso interior 24 horas por dia. Mas uma coisa é certa: se nós perseverarmos, se nós ficar firmes no Senhor, Ele nos socorrerá, né? E vai nos dar a vitória nessa questão de amar ou odiar. E nós não podemos satisfazer a nossa vida, os desejos da nossa vida aqui nesse mundo. Senão isso será um laço para nós, né? Como nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra, nos ajude, né? E por isso que o Senhor tem colocado a igreja junto, né? Por que nós nos reunimos? Há um grande equívoco que alguns lugares, irmãos, dizem que não há necessidade de se reunir. Cada um pode ler a sua Bíblia em casa e orar ao Senhor na sua casa, sabe? Há um grande equívoco. Nós precisamos nos reunir para buscar a mente do Espírito, para que o Espírito possa nos exortar, para que um possa encorajar o outro, né? Nós lemos hoje pela manhã Gálatas capítulo 2, e lá aconteceu um episódio que estava lá Pedro, a coluna da igreja, né? Uma coluna que o Senhor então o ergueu, pregando a palavra, né? Naquele discurso ali em Pentecostes, 3.000 vidas sendo salvas, né? A sombra, muitos colocavam os doentes na beira do caminho para que a sombra dele passasse, curava-os. E aí se encontra Pedro, e aí chega Paulo com mais outros, e ele percebe algo inadequado na vida de Pedro. Pedro então tinha ali os gentios e os judeus. Antes dos judeus chegar, Pedro estava junto com os gentios, andando e tal. Aí quando os judeus chegaram, ele se afastou. E outros irmãos que estavam junto viram que Pedro se afastou e também se afastaram. E o Espírito então corrigindo aquela falha, dizendo assim, ó, tocando no coração de Pedro, de Paulo, aliás. Paulo chega para Pedro e diz assim, ó, você, sendo judeu, vive como um gentil. Como que tu quer que um gentil viva como um judeu? Né? Chamando a atenção que aquele proceder era errado, né? Então é isso que acontece no nosso reunir. Precisa acontecer isso. Um cuidando do outro, um exortando o outro, e o Espírito vai usar isso, né? O Espírito vai usar a própria igreja, porque tudo que o Senhor quer fazer aqui na terra, Ele vai fazer através da igreja. Se a igreja se moveu, o Senhor vai se mover. Se a igreja não se mover, o Senhor não vai se mover, né? O Senhor tem, vamos colocar aqui, o Senhor tem o nosso grupo, o grupo daqui, o Senhor tem para salvar 100 vidas aqui em Ariquemes, né? Notem que uma vida salva vale mais do que o mundo inteiro, né? Aí Deus tem 100 vidas, eu creio que Ele tem muito mais, mas vamos colocar aqui 100 vidas. Nós precisamos depender do Espírito Santo, porque essas vidas, quem vai conquistar vai ser o Espírito Santo, através do nosso testemunho, né? Então, como é que essas vidas vão conhecer o Senhor se nós não conhecemos, se nós não temos comunhão uma com outra? As pessoas chegam aqui, elas veem um distanciamento, elas não veem uma comunhão, elas não veem uma visita, elas não veem um viver da igreja, né? Um reunir
da igreja, juntos, isso não dá um bom testemunho. Agora, quando nós vivemos juntos, quando oramos juntos, quando o Espírito, quando nós nos reunimos para falar do Senhor, as pessoas que chegam, que vê isso, eles vão ficar alegres, eles vão querer essa vida para eles. E é isso que acontecia lá na igreja primitiva, em Atos. As pessoas viam o viver daqueles irmãos, que eles viviam juntos, tinham tudo em comum. E assim o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, né? Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo leve nós a negar os nossos desejos, as nossas vidas, aquilo que nós achamos que é necessário, né? Para buscar a mente do Senhor. Porque o Senhor então vai dar parâmetro para nós, porque nós não temos parâmetros, né? Nós se tivermos em questão, em tudo, nós somos exagerados, né? Nós vamos nas nossas casas, por exemplo, nós temos lá uma despensa, né? E a gente sempre está guardando. Móveis a gente tem muitas vezes, se você for analisar, 60% é inútil, né? Os outros estão guardados. Então nós somos exagerados em tudo. Até nisso nós precisamos ir para o Senhor e dizer: Senhor, ordena a minha vida, aquilo que é necessário. E o Senhor vai colocar parâmetros em nós. Muitas vezes nós queremos o emprego além daquilo que nós... além daquilo que o Senhor quer de nós. E aí nós perdemos comunhão com o Senhor, porque estamos correndo. Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor ajuste as nossas vidas, para que nós possamos negar as nossas vontades, para buscar a vontade do Senhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nesse momento de oração, eu pedi oração para o nosso menininho ali, que está fazendo 80 aninhos hoje. Irmão Renildo, 80 anos, irmão Renildo. Graças a Deus. Graças a Deus, 80 anos. Que bom, hein? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, como nós precisamos que o Senhor nos ajude a negar as nossas vontades. Como nós precisamos que o Senhor nos socorra, Senhor. Porque muitas vezes a nossa vida, ela é atrapalhada. Nós corremos atrás de coisas que não são necessárias, Senhor. Por isso, ajusta o nosso viver. Senhor, leva-nos a um arrependimento, Senhor, das nossas vidas, para que o Teu Espírito, então, ordene cada movimento nosso, Senhor, naquilo que nós realmente precisamos. Senhor, como nós somos falhos e como a nossa vida tem sido gasta através de coisas supérfluas aqui nesse mundo, e nós não temos buscado a vida com o Senhor, uma vida espiritual, uma vida que nos leve para a vida eterna, Senhor. Ajusta, Senhor, ordena as nossas casas, ordena as nossas famílias, Senhor, direciona cada mover do Senhor, para que nós possamos, com nossas vidas, glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Também queremos, nesse momento, Pai, colocar a vida do irmão Renildo, agradecer-te, Pai, por mais esse ano de vida do Teu filho, 80 anos, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem restabelecido na vida do Teu filho. Dê a ele graça dia a dia e de poder viver quantos anos ainda o Senhor tem para ele, mas que ele possa viver debaixo da Tua soberania, Senhor. Que esses anos sejam para a Tua glória, Senhor. E ele possa, então,
desfrutar da companhia do Senhor. Mais quantos anos o Senhor tem para ele aqui, Senhor. Ajude o Senhor também. Queremos te louvar e agradecer pelo Senhor ter colocado ele no nosso meio, fazer parte das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos pela família dele, Senhor, que tem buscado a Ti, os filhos, e rogamos por cada um deles, pelos filhos, pela filha, pelos netos e netas, Senhor. Dê graça a cada um dessa família, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.